Olá, muito bem. Esse é o Momento PIB Curitiba, aquela oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais a fundo aqui dos vários ministérios da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Aqui a gente conhece também alguns projetos, eventos, atividades aqui que você talvez já ouviu falar ou que você gostaria de compartilhar, de divulgar mais. Então, é nesse momento aqui que a gente tem esse bate-papo aqui, tipo um podcast aí para você poder nos assistir ou nos ouvir também. Para quem aí está acompanhando a gente na Rádio Marumbi FM 88.5 aqui em Curitiba e região metropolitana, assim também pela Rede Super no canal 31.1, no Spotify da PIB, nas redes sociais também aqui com alguns recortes. Esse é o tempo de você também participar, comentar, né, compartilhar aqui o conteúdo que você vai estar conhecendo mais a fundo no Momento PIB Curitiba. É uma alegria poder receber você. Depois você reage para a gente aqui, tá? Nas redes sociais aí, se isso foi abençoador para você, se te ajudou a entender melhor aí como funciona uma área, como isso pode ter contato e conexão contigo também. Se você conhece alguém que pode talvez ser alcançado por essa iniciativa também, então não deixa de reagir, de compartilhar, de mostrar pra gente também aí a sua receptividade a esse desafio, esse ministério, né, que são tantos. A PIB de Curitiba tem tantos projetos, tantos ministérios, mas hoje a gente vai falar de um deles só aqui, e para conversar um pouquinho a gente está com um convidado muito especial aqui, o nosso querido amigo pastor Alexandre Budal, ele que é o pai do Sami, pai da Bia, casado com a Thaís, aqui também à frente de uma área muito estratégica, muito importante nos dias de hoje, né? Que é um trabalho aqui com jovens em idade de universidade, né? A gente estava me explicando aqui que o trabalho com universitários, não é um ministério só de universitários, mas ele está à frente aqui do que hoje a gente conhece aqui como o One Velos. E a gente vai entender um pouquinho por que desse nome, como assim, né? O One Velos, ou esses universitários, estão dentro do braço da juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba, que tem o seu nome, a sua característica aqui, que é o Ministério One, né? E aí dentro do One você tem várias etárias lá, desde ali dos adolescentes que estão transicionando aqui, né? Que chamam Flow, né? Transicionando para mais jovens aqui, para outras faixas etárias. Aí entra o Next, One Love, o Velos, e aí o Alexandre vai me ajudar a entender melhor aqui. E quem está nos ouvindo e assistindo, né, Ali? Conta aí, como é que se organiza então o One todo? Quais são as faixas etárias ali, os nomes, e se você souber também os líderes, Boa. E se você souber também a quantidade, o percentual, o índice de desenvolvimento, e enfim, todos os dados aí para... Boa, primeiro, obrigado, Albert, pelo convite, né? Obrigado você que está assistindo a gente também, e privilégio poder estar aqui conversando sobre o que Deus também coloca no nosso coração, né? Então, sim, né, hoje a One, ela é um guarda-chuva, né? Eu gosto de pensar ele assim. Então, a gente tem o caminho das faixas etárias, você já falou. É o Flow, né, que são os adolescentes, que ali é de 12, 13 anos até 17 anos, mais ou menos. Tá. Aí a gente tem o com Velos, o Pastor Tarek, né? Pastor Tarek. Pastor Tarek, que tá com os adolescentes. Isso, e um time muito legal lá. Tem o Pastor José, Vitor. E, enfim, né, a turma que tá lá com ele. Aí a gente já tem o nosso ministério, que é o Velos, que a gente chama. Que é esse ministério com essa faixa etária de 18 até 24, 25 anos. Depois disso a gente tem o Next, que também essa faixa etária, tanto do Velos quanto do Next, ela já começa a ficar não tão, como eu posso dizer, ela é mais ela não se fecha numa faixa etária, né? Então a gente não obriga a pessoa a ir para um lugar ou para outro. Sim. Óbvio, né? O adolescente, sim. Porque daí a gente fala dos Peter Pans, né? O cara que tem 20 anos e tá lá nos adolescentes, aí calma. Mas a gente tem ali o Next, mais ou menos, entre 25 a 35 anos. E aí a gente tem o One Mais, né? Então vamos lá. O Velos, eu sou o pastor. O Next é o pastor Adalardo. E o One Mais é o pastor Jeff. O pastor Jefferson Nogueira. Sim. E aí a gente tem o One Love, que é os Jovens Casais, né? O Diogo, com o pastor Diogo. Legal. E aí todos nós, né, estamos debaixo do pastor Lucas, que ele é o pastor da One. Da área toda do One, né? Isso. E você falou umas coisas bem interessantes, né, gente? Eu lembro da minha época de adolescência lá de 1998, eu tava com 18 anos e tal. E, cara, a transição entre adolescentes e juventude, ela era um pouquinho mais traumática. E aí os vínculos, a turma, a rotina, né, a identidade, cara, ficava tão forte que a gente não queria mesmo ir pra juventude. A gente ficava indo ali esticando para 18, 19,
19 e às vezes até 20 anos com aquela patota toda ali nos Isso. adolescentes, porque era tão gostoso o vínculo, condução da liderança, né, os eventos, programações e tudo mais, até que uma hora realmente a gente tinha que ser chutado para fora e não podia mais ir nos retiros ali, não, e a gente tinha que estar mudar, né, para a juventude, e que, claro, também foi sempre muito abençoador com a condução aqui de grandes homens de Deus, como o pastor Tércio Evangelista, Paulinho, né, o pastor Paulo Davi. Mas aí, cara, houve essa junção onde essas transições são muito mais suaves agora, fluidas e tão gostosas ali. É marcante ver ali a forma como os adolescentes são sendo recepcionados pelos jovens, né? Isso. E assim, eles do UP, que são os pré-adolescentes, para os adolescentes também é tão gostoso aí. A criação desse ministério, ela veio exatamente dessa preocupação. De como fazer essa transição dos adolescentes para os jovens da melhor forma possível. Uhum. E a gente foi testando mesmo. Teve coisas que a gente foi tentando. Antes de mim era o pastor Lucas, que hoje, né, o pastor da One, ele era o pastor dessa faixa etária. Então foram alguns testes mesmo. A gente colocava alguém específico, como que a gente faz e tal. E isso a gente faz, eu acho que cerca de 15 anos que a gente está, né, que a gente criou o modelo que a gente tem hoje, assim. Então hoje a gente entendeu que transição é um processo em que o pessoal empurra de lá, mas a gente puxa daqui. Isso. Então, assim, essas duas mãos. A gente também sempre coloca algumas pessoas responsáveis por esse processo. Então, cada ano é uma geração nova que vem e a gente olha com carinho para essa geração. As células que estão lá nos adolescentes, como que a gente puxa as células. Às vezes a gente puxa a célula inteira, às vezes a gente puxa só alguns líderes. Então, como a gente faz isso? Cada ano é pensado como a gente vai fazer isso. Os ministérios que vão receber e tudo mais. Então, hoje a gente tem um modelo, mas foi algo que a gente foi aprendendo no caminho, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem poucas perdas. E a universidade, ela deixou de ser um lugar pra gente com medo de perder os nossos jovens. Sim. A gente entendeu que muitas vezes a gente mandava os nossos jovens para a universidade com medo que eles caíssem. Mas a gente mudou um pouco a visão. Agora a gente manda eles para que eles tragam outros. Legal. Então, se alguém tem que ter medo, é quem não conhece Jesus. Amém, Ele fala, não, meu Deus, amém. crente vem aqui. É assim mesmo, porque isso ninguém entra lá para não cair. Todo mundo entra lá para levantar quem tá Glória a no Deus. chão. A gente tá falando de transições aqui, né, e perdas e tal, mas como assim? Talvez para você que não tá aí contextualizado, né, nos ouvindo, nos assistindo. Aqui a gente tem muito essa coisa das tribos, dos grupos, né, dessa convivência, na forma, muitas vezes, de programações, eventos e funcionamento dos ministérios. Como a mais enfática aqui, claro, são os cultos, né? Então, por exemplo, os adolescentes aqui do Flow, né, tem o seu culto aqui toda sexta-feira, às 7h30 da noite, com a característica, o jeitão, o estilão deles aqui, do Flow. Então você vai ver que tem uma luz um pouquinho mais baixa, a iluminação é diferente, a música é diferente e tal. E aí, o sábado também, você tem já uma outra perspectiva, ainda que vale até um pouco do papo aqui, como mudou, né, esse perfil do culto de jovem, no caso aqui da PIB, né? Eu lembro, claro, da minha época, nós fazíamos lá no ginásio, e aí era nitidamente um culto mais com jovens participando. E quando a gente mudou aqui para o templo, né, e aí com o crescimento da estrutura, você tem apoio do Ministério Infantil, né? Houve um crescimento e uma expansão também dos cabelinhos brancos no meio aqui do culto dos jovens, aqui nos sábados, né? Que acontece inclusive às 5 e às 7h30, né, da noite. Então você tem assim um público já mais eclético, né? Virou um culto contemporâneo da igreja. Então a gente tem até programações que a gente tem apresentação de bebês que não tinha, não tinha. A gente tem batismo que não tinha naquela época, a gente tem ceia também que não tinha naquela época. Então ele virou um culto da igreja, mas promovido pelos jovens, né? Obviamente a grande maioria é jovem, mas ele tem um formato diferente também. E aí a gente também, as mudanças que você falou, não só nesse sentido, mas as gerações também mudam, né? Então, a geração, elas têm suas características. Sim. Então, a gente também estuda um pouco isso, né? Como que a gente conversa com essa geração. A gente está com as portas abertas para todo mundo, que você falou, os cabelinhos brancos e tudo mais, mas a gente olha para aquilo que é a nossa missão, né? Legal. Então, muita coisa mudou também, porque a geração mudou. É interessante, essa é uma geração diferente também, né? Hoje, a minha geração hoje é essa geração Z, e
E aí tem ainda um pouquinho da geração Z no Flow, mas aí já tem uma outra geração vindo, né? E os alfas e tudo mais. Exatamente. Millennials. Ó, continuando só os momentos, então, práticos de reunião e de encontro, né? Tá. Sexta, sábado. O One Mais tem também um culto com o Jefferson, né? Sexta-feira à noite. No segundo andar. Segundo andar, então. Se não me engano, é 7h30 a 8 horas o horário deles. Tá, relembrando, hein? O One Mais, uma faixa etária aí de... A gente fala, né, de 35 a mais, mas tá. ele também tem muito a ver com como você se sente, né? Um grupo que te acolhe ali também. Mas esses jovens adultos, né, que a gente chamava antes. Perfeito. E aí os casais, que é o One Love com o pastor Diogo, era uma vez por mês, 15 Isso, dias? É mensal, eles fazem com o Ministério de Família. Tá. Esse eu já não vou saber qual é a... Eu também me fugiu a data aqui, depois a gente tenta colocar aqui, porque houve mudanças, às vezes era só uma quinta-feira, e aí famílias andou mudando um pouco aqui desses encontros. E os universitários, então, que é a tua praia, cara, tem tido algum tipo de encontro? Eu sei que às vezes rola lá o Tenda, que é muito legal, ou a Tenda, né, que é muito legal. Como é que tá? Isso, o nosso culto é o culto de sábado. Então ali a gente se reúne principalmente entre One Velos e One Next. Então é basicamente ali onde a gente celebra. Mas a gente tem um encontro específico dos universitários, que é a Tenda, que você citou. A cada 2 meses a gente faz esse encontro só de universitários. E aí é um horário bem para essa faixa etária. Né? Eu já tenho os meus 35 anos para mim, mas eu tô aqui sempre. Sexta-feira, às 10h30 da noite. E geralmente a gente termina 1h da manhã. Uau, olha aí, você que tem pique, né? Provavelmente nessa etária, né? Pode então estar sextas-feiras aqui, 10h30 da noite até 1 da manhã aí, mas vem 400 e pouco. É muito legal, gente. Eles fazem uma vibe ali de adoração e um tempo muito gostoso ali, né? Aberto, então. Curiosamente, olhando para a nossa demografia aqui da juventude, cara, o maior público, a maior etária, como que está dividido mais ou menos as etárias aí do One? Hoje, a nossa maior faixa etária é o Next mesmo. Então, eu posso dosar pelas células, por exemplo. Então, hoje o Next, se não me engano, ele está com mais de 120 células. Hoje o Velos tem 70 células. E o Flow, eu acho que eles estão com 90, quase 100 células. E o One Mais, eles agora teve essa mudança de pastoral, eu já não sei como é que eles estão com as células ali. Mas eles já são um pouco menor ali. O culto deles tem, acho que cerca de 100, 120 pessoas. Ah, legal. Dá para entender bem melhor assim esse aspecto. E aí sim, né, entrando também mais a fundo nesse desafio, que é você atuar com jovens em idade universitária, nesse contexto que já é muito bem sabido, né? A universidade, cara, ele é um campo ali onde você tem confronto de ideologias, coisas que até então você que cresceu num lar cristão, num contexto, numa bolha que talvez não está acostumado, cara, e de repente você tem ali um professor falando sobre Marx, sobre comunismo, falando sobre isso e aquilo, o tempo todo, durante 4 anos, né? Você tendo que fazer provas onde você tem que responder coisas que muitas vezes você não concorda e que você aprendeu que é errado, mas você tem que responder aquilo, porque senão você vai perder nota e tal. E aí vem esse tempo, esse medo, esse temor de se perder, enfim, de ter contato com o álcool, com tantas outras coisas ali, né? Como que está esse cenário hoje? E se isso é um dos principais desafios, como é que vocês encaram, né, o pastoreio desses jovens nas universidades? Primeiro entender que não dá para generalizar. Então, nem toda universidade ela tá totalmente perdida. Nem todo curso ele é assim. Nem todo jovem também tem essa facilidade. Então, a gente começou a olhar que cada tribo, cada nicho tem suas dificuldades também. Então, a gente tem o pessoal que cai nas questões ideológicas. Então, geralmente são pessoas que buscam, né, caem pela ideologia. Então, algo que brilha o olho, alguma injustiça, aquilo gera algo no coração dele, e aí ele escuta um viés filosófico que responde uma pergunta que muitas vezes a igreja não trouxe a resposta, ou ele não teve aquilo na juventude dele. Então, existem pessoas que se perdem nesse caminho. Existe gente que se perde aí por uma questão de carreira. Então, tem gente que idealiza uma carreira e acaba esfriando porque busca a carreira. Então, não necessariamente uma questão ideológica. Ele começa a olhar para o que ele pode ser, aonde ele pode chegar, e ele já não é mais tão apaixonado como ele era na adolescência. Ele se apaixona
pelo advogado que ele vai ser, pelo médico que ele vai ser, pela carreira que ele está construindo. Tem gente que se apaixona pela comunidade. E aí é o cara que vai beber, que vai fumar, que vai... E aí por quê? Porque os amigos fazem. Sim. E aí ele acaba caindo por isso. Você já está quantos anos à frente dessa iniciativa? 9 anos agora. Uau. Olhando para essa experiência, essa bagagem, assim, né? Eu sei que você falou que não é nem todo curso, nem toda universidade, né, mas se você pudesse dar um extrato, assim, mais ou menos, olha, tais cursos, tais faculdades, você tem percebido, assim, não. Cara, olha, é mais difícil essa turma que está indo nessa área aqui. Vamos O que lá. você percebe? Hoje... se você for olhar a Federal hoje, principalmente os cursos de humanas da Federal, eles vêm com uma carga ideológica muito mais forte. Né? Então a gente até tem professores que são cristãos, são pessoas sérias que tentam entrar, tentam influenciar mais, mas as cadeiras elas estão blindadas. Então existem questões políticas por trás que dificultam. Então hoje a Federal, principalmente os cursos de humanas, a PUC também, cursos de humanas, tem suas complicações. Tá? Então, na questão ideológica, sem dúvida, a gente tem isso. Vai de frente ao que a gente meio que já sempre ouve e entende um pouquinho por aí, né? Agora me surpreende às vezes falas de que isso não estava mais só restrito a humanas, até cadeiras ou cursos mais de exatas também estavam passando por esses mesmos desafios ideológicos, né? Pelo que eu ouvi falar, mas é fato que corrobora, né? Eu conheço 2 professoras, né, de História e Geografia, né? Passaram pela Federal. E uma ali, assim, consciente, assim, de que, olha, estou respondendo as provas aqui só para poder passar de ano mesmo, porque não concordo, acho um absurdo isso, não. A outra comentando, né, de que como era desafiador, você o tempo todo tendo que ler e estudar e se preparar e tal, mas, claro, fundamentado naquilo que ela crê, no que acredita e tal, mas às vezes o marido dava umas cutucadas, tá virando comunista aí, socialista e tal, dela, o quê? Como assim? Eu tô, e tal. Então ela tinha que se policiar, né, e puxa, porque desafiador. Você tem que entender o que é uma opinião do professor, uma linha que ele segue e eu tenho liberdade para seguir a outra, e o que é a realidade, né? Eu tenho um menino que faz história, por exemplo, e ele falou sobre a dificuldade, porque história é fato. Sim. Mas como é que é fato se tem linhas, tem contradições e tal? Então, o que a gente fala sempre, e aí a gente sempre está dando curso, a gente traz professores para a gente falar um pouquinho, né, sobre apologética, como você defender a fé. E apologética muitas vezes não é você só se levantar na sala de aula e confrontar, é você saber antes. Porque a gente fala assim que ganha o coração quem chega primeiro. Então, existem coisas que, se você tem acesso à informação antes, você pega aquela informação e guarda no teu coração. Agora, se a gente não dá essa informação antes, ele vai pegar o que estão entregando para ele. Então, nos nossos cursos de apologética, uma das dicas que a gente dá, e é uma dica para você que tem, talvez o teu filho está estudando uma área, ou você mesmo está entrando numa área que você tem medo e tal, como é que eu faço? Existem remanescentes cristãos que já estudaram esse assunto. Pesquisa. Hoje, com o ChatGPT, com Google, olha, eu estudo psicologia. Dentro da psicologia, que foram cristãos relevantes, quais são os livros dele. Às vezes você vai ter tem livro em inglês, em espanhol. Vá atrás desses pensadores, vá atrás desses remanescentes, porque em praticamente todas as áreas você tem remanescentes cristãos que já falaram sobre isso, que têm autoridade para falar sobre aquilo e provavelmente vão te ajudar a se manter, né, num lugar saudável, sabe? Para quando o professor falar, não, todo mundo pensa assim, você pode falar, peraí, mas teve um caso de uma menina, falou, em 1970 teve uma professora assim, 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 e ela falou isso na Universidade de Chicago, que era super relevante para aquele curso. Aí ele falou assim, não, realmente, então não é todo mundo que pensa assim, professor? Não, tem caminhos. Legal. Entendeu? Então estude os remanescentes, é isso que a gente fala. Que legal, isso é fantástico, né, Ali? Porque isso me lembra muito de como a universidade é justamente esse ambiente, né, de aprendizado, de questionamentos, produção de conhecimento, pesquisa, né, e tanta coisa bacana. E aí, esse confronto, às vezes, né, entre a ciência, o conhecimento e a fé, gera esse caldeirão aí para
se levantar e pessoas, enfim, tentando fazer algum tipo de apologética e tudo mais. E eu acho que a dica que você já deu preciosíssima de você então buscar já autores cristãos do passado e tudo mais. Agora, tem alguns movimentos práticos também que a gente tem visto, né, em outras situações, Ali, como, por exemplo, dentro da universidade, o pessoal se reunir para um tempo de conversa, ali, um tempo de oração, um tempo de bate-papo, ali no intervalo de aula, né? Isso às vezes acontece. A própria promoção de alguns debates específicos sobre assuntos que a gente ouve muitas vezes que acabam dando em situações complicadas, né? A gente teve a situação no vereador aqui de Curitiba, o Guilherme Kiltri, que tentou entrar na federal, foi barrado, e aquele situação toda, né? Movimentos como o do Charlie Kirk, que acabou até sendo vitimado aí, mas ele tinha por prática muito falar em campus, né? E professar sua fé, responder perguntas e ali tentar desmontar argumentos, né? O que tem sido de prática que você tem visto nas nossas universidades aqui nesse sentido? Uma delas, algumas coisas que a gente precisa pontuar, né? A gente tem os nossos grupos no intervalo. Antes a gente tinha, cada igreja tinha o seu grupo. E a gente começou a ver que isso não dava tão certo. Por quê? Porque nem sempre eu tenho alguém da PIB dentro do curso de veterinária, da PUC, para continuar, para o líder passar a liderança para ele. Mas tem alguém da alcance. Tá. Então a gente começou a ver que era muito mais fácil se as igrejas da cidade se reunissem e a gente pastorear junto esses grupos. Então hoje a gente tem o que a gente chamava de rede universitária antes. Hoje a gente mudou de nome para SDA Academics, porque ele saiu também de Curitiba e saiu do Brasil. Então são grupos universitários que a gente tem dentro das universidades, de estudo bíblico, de grupo de oração, que acontece nos intervalos. Cada universidade tem sua dinâmica. Tá. Então, muitas acontecem na hora do almoço, outras acontecem no horário de intervalo, outros acontecem numa janela, às vezes, que todo mundo tem naquele curso. Algumas acontecem no campus, outras acontecem... Enfim, então existe essa dinâmica. Se você tem interesse, eu quero convidar você a procurar a gente lá no Instagram, tá? É @SDA, né, que é de Semana de Avivamento, Academics, tá? E ali você vai ter acesso aos encontros e tal. O pessoal do Pão Diário ajuda a gente também. A gente agora está com um aplicativo novo, bem legal, que a gente consegue atualizar os horários e tudo mais. Tem estudos também, se você quiser abrir na tua universidade. A gente tem esse caminho. Agora, Fantástico. sobre essa questão dos embates, o que eu comecei a reparar também é que muitos jovens tinham medo. E eu comecei a ver que o embate, ele não é para todos. Né? Os debates, né? Para alguns é bom o debate. Tem pessoas que são boas para isso, são preparadas para isso, estão prontas para esse lugar. Outros não, sabe? E a gente começou a ver que a gente colhe, muitas vezes, mais frutos, não necessariamente com os debates. Os debates eles são importantes para fortalecer a fé, para você olhar que, poxa, não existe... essa linha não é absoluta aqui dentro da faculdade. Mas a gente começou a ver que a gente tinha testemunhos maiores quando a gente se importava com o coração de quem estava próximo da gente. Então, as conversões não aconteciam pelas discussões. As conversões aconteciam quando você orava por alguém que estava doente, quando você cuidava de alguém que estava precisando. Tem o caso de uma professora que ela era muito provocativa. E aí alguns alunos que eram mais enérgicos ficavam discutindo e ela gostava dessa discussão e tudo mais. E eles falavam, nossa, essa professora é difícil e tal. E aí foi interessante, porque essa professora, o filho dela ficou doente. E aí uma aluna da sala, que não era das discussões, mas ela era cristã e a professora sabia, eles perceberam, e uma outra professora contou a história. E aí na hora da saída, essa menina chegou ao professor e falou, professor, eu queria que você soubesse que não só eu, mas o grupo, a gente está orando pelo seu filho. E ela desmontou a chorar. Uau. E aí ela falou assim, tá difícil e tal. E ela escutou, ficou ali, e orou com ela ali, e toda a aula que tinha, ela pedia, né, como é que ele tá? A gente tá orando. E o filho ficou bem. Amém. E aí a professora falou, obrigado, porque vocês me sustentaram de um jeito que eu nunca acreditei. E, enfim, elas continuaram semeando na vida dela, mas
algo que o embate não trouxe, mas a compaixão trouxe. Amém. Então, também os olhos estarem atentos também para a pessoa que está do outro lado, né? Às vezes na discussão. E isso a gente tem tido frutos legais, sabe? Você sabe que o pastor Michel contou uma história bem dentro dessa linha, em razão também dessa mesma provocação. De, puxa, como nós podemos ser mais intencionais com projetos nas universidades e ouvindo e sabendo de toda essa efervescência que acontece, né, esses conflitos. Às vezes até universidades que nem têm permitido mais um encontro, né, como momentos como esse, até você pode comentar um pouquinho disso também, mas e ele comentando, olha, realmente, que bem nessa linha, não adianta essa questão desse embate e tal, mas pelo mover e o poder do Espírito Santo, né? Quando grupos de universitários cristãos se reúnem para orar e antes de agir, falar, fazer acontecer, cara, em oração, receber e perceber, por exemplo, o entendimento do Espírito para, puxa, Deus está me falando de uma menina dentro do banheiro passando por alguma situação complicada, difícil, e a menina vai lá, entra num banheiro e de repente acha uma menina chorando. E fala, olha, Deus me mandou aqui para falar com você e eu senti isso no coração e eu estava orando e de repente estou aqui e a menina começa também a se debulhar e chorar porque estava passando por uma situação e dararana. Então, às vezes, esse mover, esse sobrenatural e semear e cuidar e tudo mais, com certeza tem, né, é muito mais amplo do que qualquer estratégia, programa, ideias que a gente possa querer conceber. E essa sensibilidade do Espírito. Porque, como eu falei, existem nichos e tipos de pessoas. Então, tem pessoas que você pode fazer nascer, né? O cara não tem uma perna, nasce uma perna na frente dele e ele vê aquilo e ele não se converte. Tem pessoas que é no argumento. Tem pessoas que é pela arte. Então, a gente entender pelo Espírito como que o Senhor quer falar com cada um, sabe? Tem gente que é pela oração. Então, tem vários tipos de pessoas também ali dentro que vão receber o evangelho cada um de uma forma, sabe? E a gente precisa ter essa sensibilidade. Aí você falou, é o que algumas universidades fazem bastante, que a gente chama de caça ao tesouro. A gente ora, e aí Deus fala, ó, vamos lá no refeitório, e aí Deus vai mostrar um menino assim, 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 e o Senhor faz, sabe? Que legal. Essa dinâmica. Ale, eu queria dar uma pausa aqui no nosso papo, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre isso aqui, que está super interessante, extremamente válido, relevante para a nossa sociedade, para o nosso contexto. Curiosamente, não só no Brasil, mas no mundo todo também, né? Em várias nuances e situações. Mas eu sei que você, apesar da responsabilidade focal com universitários, você também está à frente de um grande projeto, uma grande iniciativa muito importante na história da nossa igreja aqui, que é a We Are One, né? Uma grande conferência aí, né? Liderada pelos jovens, mas que é aberta e que está prestes a acontecer. Eu queria soltar um teaser aí, o pessoal conseguir soltar um videozinho de promoção da We Are One desse ano. Mas se entrega ao Evangelho de Cristo com toda a sua vida, fazendo essa mensagem valer a pena. O maior propósito é louvar a Deus, é glorificar a Deus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Queremos ver tua glória de novo. Fiquem felizes com isso. Quando vocês estão sendo injuriados por causa do meu nome, porque vocês são grandes no reino dos céus. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. A sociedade pode aplaudir quem Deus está rejeitando, e a sociedade pode vaiar quem Deus está aprovando. E aí eu digo, chega uma hora que Deus nos dá a oportunidade de colocar em prática. Você vai ter que perdoar como prática. Você vai ter que amar como prática. Nosso coração queima, nosso interior deseja. E que Jesus só fale uma única palavra para esse coração sem esperança e sem força, e nós possamos provar de algo maravilhoso da parte dele. Ei, nós vamos levantar o nome dele em cada escola, em cada faculdade. Ei, nós valorizamos a presença. Que Deus se levante. Amém, é isso aí, você viu esse
jovem gritando ali com muita energia aí, o nosso querido pastor Michel, então é um dos participantes aqui da We Are One, com só gente boa, pessoal. Meu Deus, pensa ali poder ouvir caras ali fantásticos, né? E claro, a condução também da adoração que a gente vai ter, né, através ali do F-Hope, né? A gente estava passando aqui para você que estava ouvindo só o nosso conteúdo, né? Me ajuda aí, Budal, o Davi Lago, O Rafael Abdala, Rafael Abdala, o Luca Martini vai estar com a gente, o Davi Lago, o Rafael Abdala, o Daniel Lara, aquela influencer que eu perguntei ali, Roberta Vicente. Roberta Vicente. Ela é muito legal, essa menina é uma bênção, cara. A gente conheci ela aí nos últimos meses e também temos muitos amigos em comum e, né, tem pregado evangelho nas redes sociais. E uma pregadora também de púlpito, assim, uma mulher de Deus, tem uma família linda. E aí o Vini também da FOP. Vini Souza, né? E Vini Souza vai estar com a gente. Tá. Aí pastor Michel, pastor Lucas, pastor Tarek. Eu também vou pregar esse ano. Também. Que legal. Ó, você que estava ouvindo, passou também ali a Nívia Soares, você deve ter reconhecido, obviamente, a voz ali, vai estar ministrando. F-Hope vai estar com a gente. Tem os Bravos, que é um grupo... Bravos. Ele também, a galera mais nova também conhece mais e tal. Eles estão em São Paulo agora e eles estão na igreja do Douglas Gonçalves. Legal. E é um ministério de louvor ali. São muito legais, são crentes muito fervorosos, assim, e muito humildes também. A gente no trato, a gente tem os conhecidos, amigos em comum também, nos indicaram. E essa geração nova também tem curtido bastante. E Amém, amém. Trazendo. F-Hope vai estar também, o nosso pessoal de louvor daqui do One. A gente vai ter gravação. Flow. Gravação, gente. São 4 músicas Isso que eu tô mesmo. sabendo aí, compostas aqui pelo pessoal do One, né? Isso vai mesmo. estar lançando aí essa iniciativa One Ministério Music, né? Ministério Music. E aí vamos ter gravação, então 4 músicas que o pessoal já tá cantando aí nos cultos. Isso. Né? Talvez músicas que você nem saiba que são nossas. A gente vai gravar e estamos fazendo uma produção bonita. Você vai ver que vai estar bem excelente o trabalho. E vai ser na sexta-feira a gravação. Então, se quiser participar, vem aí na sexta. Que legal. Então, ó, você que está ouvindo ou assistindo esse conteúdo aqui, quando foi gravado, produzido antes do carnaval, então ainda dá tempo de você se inscrever. Se você está ouvindo, assistindo esse conteúdo depois do carnaval, então fica com gostinho aí para participar na próxima edição então do We Are One 2027. Mas olha, vão ser dias aqui incríveis durante esse feriado comum no nosso país. Você não tem coisa melhor do que fazer, do que participar aqui do We Are One. Aberto para qual idade? A gente está falando muito dos jovens aqui, né, Budal? Mas qual que é a etária aí da galera? Então, foi o que a gente falou. A We Are One, ela é feita pelos jovens para a igreja. Então, não tem limite de idade, né? A gente, né, acolhe, recebe todo mundo. A gente faz o momento dos brindes lá e todo ano sempre tem o pessoal que eu falo, quem que é o pessoal mais velho aqui? E sempre 80, já teve de 90 anos já que estava aqui. Então, ó, pode vir que é óbvio, né? Vai ter uma cara um pouco mais jovem, talvez a luz esteja mais apagada, o som um pouco mais alto, mas Boa. talvez você goste disso, né? Então, ó, Isso daí, eu tô com 45, 46 e com certeza vou curtir, apesar de, pelo que acho que a Ana Paula Valadão falou, eu já sou velho, né? Não sei se você viu aí que tá rolando aí no Descende, né? A Ana Paula convocando aí os reservistas, o pessoal aí mais velho, você que tem 40 a mais, cara, eu já sou velho então aqui, né? Vou estar no We Are One, não tem problema não. É isso aí. E ó, gente, são sessões, né? O We Are One, ele vai funcionando na maior parte da programação tarde e noite, né? Isso. No domingo só que tem manhã, com nossos cultos aqui, manhã, tarde e noite. Segunda e terça, tarde e noite também. Isso, essas são as sessões, são os cultos que a gente tem. Mas a gente tem de manhã algumas outras programações que a gente está colocando esse ano também. Legal. Então a gente vai ter programação de esporte, por exemplo. Então vai ter uma corrida lá no Parque Barigui. A gente vai ter os esportes aqui na igreja também, que a gente vai estar fazendo e tal. A gente vai ter programação de jogos, então jogos de mesa, tabuleiro nos intervalos. Vai ter videogame também, o pessoal está se organizando ali. A gente vai ter o evangelismo, então que a gente sempre tem todo ano. E esse ano a gente vai ser específico, a gente vai evangelizar com o One Streets, que é o nosso ministério aqui de evangelismo. A gente vai evangelizar lá na Zumbi Walk. Que legal. Então a gente vai com uma galera lá. O pessoal do Boa Obra também, a gente vai estar fazendo uma reforma. São 2 reformas, se eu não me engano. Eu vou tentar trazer aqui na memória. Sim. Uma é o espaço externo onde ficava a pista de skate. Eles estão mexendo ali. Sim. E a gente vai fazer uma pintura diferente, vai ajudar ali nesse lugar ali, nesse espaço, deixar a marquinha do Boa Obra ali. E outro a gente vai, se não me engano, é o lugar onde o pessoal
da conservação aqui da igreja Tá. come. Uhum. E aí parece que tá um pouco sem vida ali, falou que tá tudo meio branco e tal. E aí eles vão fazer uma reforminha ali para deixar um ambiente mais agradável. Então você pode, quem vai estar na conferência pode se inscrever também para ajudar participar. na obra ali. Que legal, gente. Ó, você vê que todo esse We Are One é quase como se fosse um retiro, né? Que costumava acontecer no carnaval. A diferença é que o pessoal não vai dormir num alojamento, vai cada um dormir na sua casa e tal, mas esportes, né? Jogos e, claro, muito, muito louvor, muita adoração ainda vai rolar. E esse movimento até do We Are One, ele surgiu exatamente dessa demanda, né, Budaldi? Como é que você faz um retiro para abraçar 800, 900 jovens aqui com custos, deslocamento, acomodação, né, e tudo mais? A gente não tem na região, né? E aí, na verdade, a gente tinha um retiro, né, que acontecia no feriado do carnaval. E ele era um retiro para toda a juventude, dos adolescentes aos jovens adultos, jovens casais. Sim. Mas começou a encher demais. Daí teve um ano que a gente teve, se não me engano, foram 300 inscritos e 200 e tantos na lista de espera. Uau. E aí na reunião, eu lembro de falar, Michel, não dá mais. Eu ajudava a organizar ali também. A gente precisa ter uma conferência aqui na igreja nessa data. A gente brinca aqui na igreja, quem inventa, aguenta. Aguenta. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você acha que tem que ser? Eu falei, eu acho. Então faz você. Assume aí. E aí a gente assumiu e faz 8 anos que a gente tem a conferência. Uau. E também estamos descobrindo como fazer, né? Mas cada conferência teve o seu ouro, assim, né? Deus, né, tem feito coisas no nosso meio, assim. A última, a gente, né, Deus deu uma direção da gente ter um momento de generosidade. Então, compartilhar aqui, né? A ideia era que desde o início da conferência você chegasse na sua casa, como a gente volta para casa, né? Você chegar em casa e fazer uma oração. Deus, o que está comigo, que coisa está comigo, mas não é minha. E aí, o que Deus mostrasse para você, o que você entendesse, você levaria para a igreja num dia específico, era segunda-feira à noite. E ali Deus ia te direcionar para você dar para alguém aquilo. Então, livro, camiseta, moletom, tênis. Cara, só que começou um mover de generosidade no nosso meio. E aí a gente fez um momento de orar e de repente as pessoas começaram a sair do lugar e orando com os outros e tudo mais. Um dava relógio, dava violão. E aí mas teve um caso de um menino que ganhou um carro. Uau. E não é pelo que ele ganhou, o menino deu, outra pessoa deu também, né? Mas o que começou a acontecer foi esse movimento de liberalidade, generosidade. Parece que Deus rompeu algo assim. E muitas pessoas falam, nossa, eu aprendi a fazer essa oração constantemente na minha vida. Legal. O que está comigo que não é meu? E o que Deus quer fazer com isso, sabe? Então dava o relógio e falava, é um novo tempo na tua vida. Deus está falando para mim que é um novo tempo na tua vida. E o cara tirava o relógio do pulso e entregava pro outro. O outro, uma camiseta, essa camiseta aqui simboliza isso aqui e tal. E as coisas foram trazendo significado, sabe? Então, cada ano Deus está trazendo algo novo, sabe? Então, esse ano estamos ansiosos por o que Deus vai fazer. Gente, que expectativa, né? E aí, eu acho que isso, para você que está em casa, que está nos vendo, nos ouvindo, começa a entender melhor o propósito da We Are One e o porquê de você não ver tão abertamente, tão claramente, o motivo de divulgar lá qual banda famosa, qual pregador famoso, né? Porque essas informações do line-up saiu agora, né? Uma semana, 5 dias aí praticamente, né? De começar a conferência. Porque realmente não é sobre pessoas ou alguém que você vai vir aqui ouvir, cantar e seguir e tal, mas sim do que Deus vai fazer, né? Do que Deus pode, né, mover e amém, irmão, que seja algo sobrenatural aí nesses dias da We Are One. E a gente investe mesmo em trazer gente de Deus para falar, a gente investe em estrutura. Então você vai ver um telão lindo, né? A gente investe em programação, então você vai ver muita excelência. A gente investe, a equipe inteira da juventude vai estar aqui, colocando o coração. A gente, sim, você vai ver coisas muito excelentes aqui no nosso meio, sabe? Porém, é muito mais do que isso. Sabe? A presença de Deus, o que Deus está fazendo, ela é muito maior. Então, a pessoa faz a inscrição não pela estrutura, não pela excelência, não pelos convidados. Porque eu sei que esses vão ser dias imersos num ambiente onde a presença de Deus, a gente tem que se preparado espiritualmente para viver isso, sabe? Então, e eu acredito que ambientes, muitas vezes, eles nos ajudam a viver certas coisas, sabe? Até uma palavra para você. Às vezes você está pensando assim, poxa, eu queria que esse ano fosse diferente. E o meu convite para você estar aqui na conferência é para que você se coloque num ambiente e que vai te proporcionar isso, sabe? Às vezes a gente vai para ambientes, cara, que parece que só pensam em dinheiro,
Mas a gente vai para ambientes que só pensam... por exemplo, você vai na academia, parece que a fala é só sobre a questão física. Teus amigos do trabalho, da faculdade, falam só sobre uma coisa. E aquele ambiente acaba moldando um pouco de você. E eu quero convidar você para um ambiente onde você vai ficar 5 dias vivendo com gente de Deus, falando coisa de Deus. Você vai estar imerso na palavra, você vai estar vivendo experiências com o Senhor pro teu ano. Então, assim, isso faz diferença, sabe? Que legal, hein? Gente, você está ouvindo aí, né? Uma palavra de sabedoria de alguém à frente de uma área extremamente estratégica, que é o trabalho com universitários. Você está aqui no Momento PIB Curitiba, onde a gente se aprofunda um pouquinho mais sobre ministérios, projetos, né, eventos, iniciativas. E o Alexandre Budal tem essa visão, gente, do que jovens que estão entrando, começando uma carreira, um mercado de trabalho, né, têm vivido e os impactos reais do que eles vão carregar para a vida toda, né? Então, estar no We Are One, como ele falou, é você sair da sua casa, você sair desses outros ambientes e participar nesses dias maravilhosos aqui na conferência. Curiosamente, como igreja, a gente está num novo tempo, né? A gente falou dessa questão do retiro de jovens. A mesma situação acontece com as famílias aqui. A gente já não tem condições óbvias de fazer um retiro que acomode as famílias da PIB. Você tem a questão de custo, deslocamento de novo, né? Então não cabe. Então, esse ano, por exemplo, a gente está sem uma programação de retiro para famílias no carnaval, como era habitual. Então, estamos vendo aí, esperando que, quem sabe, as famílias venham aqui participar também do We Are One. Fica o convite para você aí, se está acompanhando esse conteúdo antes do carnaval, obviamente, corre lá no pibcuritiba.org.br/eventos e se inscreve, então, no We Are One. E você estava falando, então, de ambientes, né, que era o nosso papo aqui sobre as universidades, sobre as estratégias, os caminhos de se chegar ali, Alexandre, e como que está na prática isso? A gente ouve, às vezes, reações aí, dificuldades de não conseguir nem ter mais acesso ao espaço para reunião, para oração. Isso está sendo uma realidade. Tem existido boicotes mesmo para encontros como esses? Algumas universidades, sim. É minoria, tá? Hoje, pelo menos que chega para nós, é minoria. Mas existem alguns embasamentos jurídicos que a gente tem acesso. Realmente, o que a gente tem visto é que as universidades não são obrigadas a abrir um espaço. Mas elas não podem te impedir de você ter um grupo de oração em um ambiente público. Então, o que a gente começou a perceber é que, às vezes, as universidades que impediram esses encontros de acontecerem em uma sala fechada, a maioria retrocedeu. Por quê? Porque os jovens foram para o pátio. E aquilo começou a ficar mais evidente do que antes. Então, existe sim alguns confrontos, mas a gente começou a ver também que o diálogo com a reitoria, com a diretoria, ele gera mais frutos do que embates, né? Foi aquele papo que a gente teve antes. Então, existe sim a proposta, a gente já precisou entrar com advogado e tudo mais, mas foram casos bem específicos, mas, no geral, boas conversas têm gerado mais resultados, assim, sabe? Que legal. A grande questão é quando entra nos pontos políticos. E aí, ali que a gente entra, tem mais problemas e dificuldades. Mas, graças a Deus, a gente tem bons advogados bem preparados. E a lei também nos protege de... você não pode impedir uma manifestação religiosa. Né? Isso, a lei nos proíbe. A gente não obriga ninguém a participar. A gente não obriga a própria instituição a se dobrar a alguma questão que a gente queira. Porém, a gente tem o direito de estar ali, sabe? Que legal, hein? Quem está nos ouvindo, nos assistindo, então, e está nesse contexto, né? Não se sinta aí tolhido, né? Eu acho que, como o pastor Budal falou aqui, existem meios do diálogo, enfim, ou até de juridicamente você poder, né, caminhar e amém que se tiver que fazer num ambiente público lá, né, ainda mais e mais pessoas vão ouvir, e às vezes a gente não entende os planos de Deus e o porquê de algumas situações de perseguição acontecerem, né, mas às vezes para ter reações como essas. Falando ainda de ambientes, universidades, faculdades, me lembrei aqui, queria saber de você, como é que tá? Eu lembro da minha época, cara, dos famosos diretórios acadêmicos, né? Ou centros acadêmicos. E, cara, eu lembro, assim, com um certo temor, né? De nem passar muito na frente, assim, porque, pensa, lá nos anos 2000, final dos anos 90, já era um negócio, assim, muito estranho, cara. Tipo, drogas, né? E coisas, assim, meio sinistras. E eu lembro, assim, de, opa, não quero estar muito com essa turma aqui não, né? E esse estereótipo é realidade ou não? Como é que tá? Depende da universidade. A gente ainda tem alguns casos, principalmente nas universidades públicas, dos
alguns casos ainda dos estudantes profissionais, por exemplo. Então tem uma figura lá, né? Eu não vou citar aqui nome, nem curso, mas que ele tá, acho que no 5º curso dele, e ele sempre está no mesmo lugar. Então ele é um homem de quase 40 anos, mas existe uma estratégia política dele se manter ali naquele lugar. Então ainda existem esses redutos, sabe? E ainda assim, esses lugares ainda são complicados, assim. Alguns cristãos têm se levantado, sabe? Porque como é uma eleição para estar ali, então tem se levantado para que seja um lugar mais relevante, uma relevância para a sociedade e tudo mais, não só uma manipulação política, né? Porque a gente sabe que existe, né, a União dos Estudantes e tudo mais. Se você for olhar por trás, os diretórios acadêmicos, eles são o lugar onde o pessoal pesca ali. Hoje, e existe muita verba pública nisso. Se você for olhar por trás, tem um mecanismo e isso é uma ponta de lança. Ele é quase que um anzol, uma isca ali. A gente está conseguindo, não a gente, né? Eu acredito que é um movimento. Isso não é um movimento organizado, acho que o coração de cada um está se levantando ali, mas em alguns cursos a gente está conseguindo desemparelhar, sabe? Desaparelhar. Então, o pessoal começar a entrar, porque o diretor acadêmico ele tem que servir comunidade, tem outras propostas ali, e a gente tem exemplos de algumas áreas de exatas que conseguiram ser relevantes na comunidade. Legal. E não só ser uma estratégia de manipulação política de alguns grupos, sabe? Então, eu acredito que hoje está um pouco mais tranquilo, até mesmo porque a geração Z ela é uma geração um pouco mais tranquila em alguns sentidos, principalmente de droga e tudo mais. Eles são um pouco mais comedidos nesse ponto, a geração como um todo, não só dentro da igreja. Então isso acalmou um pouco esses diretórios acadêmicos aí. Mas ainda existe. Ainda existe. Uau, mais um desafio de fé. Gente, nós estamos já chegando no final aqui do nosso Momento PIB Curitiba aqui, mas queria dar essa palavra aqui para o nosso recém-empossado capelão da Universidade da PIB, né? Você que está aqui com a gente, depois pula no YouTube da PIB Curitiba, lá no dia 8 de fevereiro, domingo à noite, 19 horas, ao fim do culto. Pastor Michel... Foi no 1. Ah, no 1º de fevereiro? 1º de fevereiro. 1º de fevereiro, então, 1º de fevereiro. Gente, domingo à noite, 1º de fevereiro, culto das 19 horas, pastor Michel ali num ato de fé, de ousadia ali, lançando esse projeto da nossa universidade, né? Como igreja aqui a gente quer e tá entrando na educação, em escola, agora a universidade, e ele viu ali o pastor Alexandre e falou, vem cá orar para você aqui que é o capelão da universidade, né? É fato que no contexto mais de Estados Unidos é comum o lance das faculdades, universidades com cunho cristão, né? Totalmente ligadas a isso. O pastor Michel até mencionou ali a questão de Harvard, que foi criada, né, fruto disso, de movimentos de pessoas que, a partir da Bíblia, queriam, né, produzir conhecimento, vida e capacitação e tudo mais, mas que se perdeu no meio do caminho. Então há uma certa ideia de resgate, de engajamento, muitas igrejas abrindo escolas, né? Outras se movimentando com relação a faculdades como a Dunamis lá, né, do pessoal da Zion, do Theo Hayashi em São Paulo, e aqui o nosso pastor com esse ousadia de fé. E esse finalzinho eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho, né, do que você acha que vem por aí, o que Deus está nos dirigindo para esse movimento. Né? Foi um susto ali para mim, né? Eu falei, recebi uma proposta, não tive muito tempo de pensar, orar, responder, mas amém, né? Hoje essa é uma faixa etária que eu amo, que eu aprendi a amar. Né? E aí se colocar também num outro lugar, né? Então, eu também não sei muito o que nos aguarda, mas eu sei que a ideia da universidade também ser aí, ao olhar para o meu ponto de vista como um capelão, e que eu orei essa semana sobre isso, ser um lugar para a gente cuidar, né? Também dos jovens que vão estar ali, não só os jovens, né? Dos alunos que estarão ali. Então, a universidade é um lugar de formação, mas que seja também um lugar de ministração. Amém. Né? Então, eu acredito que sim, tem coisa que é produção de conhecimento, que é descoberta, que é acadêmico, e eu acho que a gente tem condição de estar na ponta disso, de ser relevante nessa área, mas eu acredito que a gente tem sempre que lembrar, né, quem nos colocou ali, a essência disso, o que move realmente as coisas. Então, como um capelão, né, da nossa universidade, eu acho que o viés do cuidado
Amém. Então, eu acho que Amém. essa que é a missão que eu assumo. Não sei quando, não sei como, não sei onde, mas eu vou estar lá. Amém, amém. Essa seja aí uma palavra de bênção, de fé, de encorajamento. Então, você pode acompanhar lá depois do culto do dia 1º de fevereiro ou do culto de hoje aqui também, né? Ou melhor, na gravação que nós estamos fazendo aqui nesse domingo. O pastor Michel esteve falando muito sobre a questão da fé e do medo, né? E como isso pode, né, impactar a nossa condução e a gente mudar o que pensa, o que falamos a respeito disso e encarar assim com fé. Quando Deus dá a promessa, quando Ele dá a palavra, a gente seguir em frente. Gente, que tempo especial. Obrigado, o querido pastor Alexandre Budal aqui à frente do nosso Ministério com Universitários na PIB Curitiba. Esse foi mais um Momento PIB Curitiba, um tempo de você conhecer um pouquinho mais da nossa igreja aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida. Não esqueça aí de compartilhar, de comentar com a gente, de reagir também aquilo que Deus falou ao seu coração, como você pode partilhar essa informação também para mais e mais pessoas. Que Deus abençoe muito você. A gente se vê no nosso próximo programa.